Teoria da escalabilidade universal. Henrique da Silva Herber, São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Dos desígnios eternos à plenitude de todos os alicerces da criação. O autor. Análises introdutórias aos princípios da escalabilidade universal. Introdução. Os estudos e temas aqui abordados refletem um conjunto de análises resultantes de 12 anos de formulação, em constantes esforços visando decifrar, por meio de fontes existentes nas bases científicas atuais e por meio de experiências metafísicas, observativas e experimentais, bem como bases especulativas fruto de reflexões profundas, como se agrupam as diversas variações da matéria, elementos e bases de energia, e as conotações interativas existentes entre espaço e tempo, seus vínculos associativos, dissociativos, interseccionais e combinações simultâneas em um mesmo plano, e os diversos modelos de síntese entre os mesmos. Espera-se, por meio deste estudo, formular-se uma nova base de análises científicas, a teoria da escalabilidade universal, buscando uma compreensão mais profunda sobre os temas correlacionados com a origem e formação das partículas, o plano de espaço e tempo, as regulações e formações de forças escalares universais, bem como as diversas interações existentes no vácuo do espaço externo, e a origem da consciência universal, as possibilidades de formação dos processos de memórias e regulações do próprio corpo constitutivo dos seres vivos. Todas as análises seguem níveis harmônicos escaláveis de sentidos lógicos associativos que devem ser respeitados para gerar a sincronia geral das sínteses obtidas. Início das análises. Sequenciamento de fatores iniciais necessários para a melhor compreensão das sínteses do presente estudo. Antes de iniciar esses blocos de observações, devemos levar em conta a própria estrutura de um átomo, sendo o mesmo composto de ditos espaços vazios, com rotações de anéis coligados em torno de um núcleo concentrado. Esse fator é essencial para entender as posteriores análises. Ainda nos átomos, vemos o fenômeno de alternância de partículas de cargas em torno dos anéis. Isso denota a influência do anel mais externo combinado com a influência do anel interno, ambos regulados a partir do núcleo. Esse núcleo pode liberar excedentes neutros e voláteis. Isso pode explicar o fenômeno onde as partículas de cargas ficam projecionando-se dentro dos vínculos dos anéis, de forma a gerar uma equivalência harmônica de projeções, que pode ser fruto de atritos e reprojeção de cargas a partir dos próprios excedentes internos, gerados a partir do núcleo. Esses excedentes podem ser entrelaçados pelos anéis, amplificando sua rotação com a maior condensação de atritos voláteis e, consequentemente, uma maior readequação dos índices de pressão, o que reforça as intensidades de rotação dos anéis. Também seria interessante correlacionarmos a base estrutural dos escárnios, que são quase partículas compostas de minúsculos vórtices magnéticos que se formam através de vínculos eletrostáticos ou índices voláteis que se chocam entre si. Observa-se que através de sua projeção espiral, que o mesmo só possa efetuar essa rotação caso possua alguma massa potencial em seu núcleo. Um fator muito importante para correlacionarmos com a base real e funcional da carga neutra e excedentes neutros, os quais podem ser então a base real de preenchimento de maior escala da matéria. Para entendermos o que são quasi-partículas, devemos entender que o mesmo átomo possui dentro de si bilhões de coligações menores. São chamadas quasi-partículas as entidades que ficam nas próprias constituições internas entre matéria e energia, a constitutividade de menor escala possível que se funde para formar as próprias bases do átomo. Por fim, as intensidades são produzidas pelas rotações dos anéis, das partículas e vórtices, encadeamentos de anéis em formação, denotando um sentido-chave para compreendermos a lógica funcional de todo esse estudo. Revisando, quasi-partículas, quasi, frações menores das partículas. Teoria inicial de formação das partículas. Raciocinemos sobre a lógica de formação das partículas abordada na teoria da escalabilidade universal, um fator importante para continuarmos nossas análises. Estágio 0. No princípio não existiam partículas concretas, mas o absoluto eterno do espaço. Uma única vertente de força neutra se originou a partir do absoluto, interagindo com um elo de propagação contínua, em uma única direção. Conforme essa força potencial ganhava cada vez mais intensidade no seu processo de deslocamento, adquiria mais velocidade,
produzindo assim cada vez mais atritos sobre sua própria condição volátil, formando o elo de reação concentrada, causando a propagação reversa dos seus excedentes, que foram formados durante a replicação contínua de intensidades. Isso gerava mais uma condicionante, a vertente de propagação de sentido anti-horário, reagindo sobre cada uma dessas vertentes a especialização de força eletrostática, ou frações menores de energia, uma resultante formada a partir do atrito volátil constante. O vínculo de atritos voláteis com os índices eletrostáticos então permitem a associação de padrões oscilatórios, que definem assim as primeiras lógicas de frequências. A cadeia de ligação das duas se associa, portanto, ao próprio processo eletrostático, sobre altas intensidades e oscilações paralelas, possibilitando o elo de ligação sobre um vórtice coligativo, passando a deslocar excedentes para as outras camadas do espaço. Ou seja, a bifurcação dessa combinação de forças possibilita a ligação sobre anéis concentrados em vórtices, formando a primeira base inicial com consenso de preenchimento neutro em seu interior. As interações de intensidades externas com as bases dos vórtices passam a gerar o aumento eletrostático constante, formando o primeiro índice concentrado de plasma neutro absoluto sobre os centros dos vórtices, liberando a parte excedente desse plasma de baixa escala sobre o vácuo do espaço externo. Estágio 1. Inicia-se o processo de reação da carga neutra presente sobre as primeiras bases dos vórtices, com a neutralidade máxima, o plasma neutro absoluto, do vazio do espaço externo. O padrão de oscilação de frequências interagindo de forma concentrada entre as formações gera o padrão de ondas. O vazio pode então de alguma forma distorcer suas bases. Isso quer dizer que existe um senso reativo inteligente inicial para permitir que haja assim uma interação de alto nível, o que reforça nossas bases de compreensão do universo, pois a existência desse padrão inteligente pode ramificar todos os processos de forma harmônica. Estágio 2. Temos a partir das modulações de espaço a reconjunção do plasma neutro absoluto, podendo o mesmo distorcer-se na formação de vórtices maiores ou anéis maiores em formação, e ainda reforçar os vórtices menores existentes, possibilitando assim a lógica constitutiva de readequação de um anel giratório, com maiores vínculos de forças. Reajustando as intensidades nas suas órbitas de rotação, deve-se entender que os vórtices sempre começam com um modelo de rotação em espiral, reduzindo essa distorção interna de acordo com os atritos e excedentes externos com as bases do vórtice, ou direcionando partes desses mesmos excedentes para o núcleo em formação, e a partir do enfraquecimento da distorção interna, por meio dessa concentração de excedentes, isso gera a formação de novos atritos sobre as bases internas, formalizando assim a pressão interna. Isso faz com que a base da pressão interna recondicione uma interação direta contra a pressão externa, possibilitando a fixação do primeiro anel separado do centro de preenchimento neutro do interior, iniciando o estágio de formação do núcleo. O padrão volátil reage com o padrão eletrostático, a partir do próprio padrão de frequências, reagindo sobre as bases internas, gerando a separação em camadas, formando os invólucros que protegem a estrutura da quasi-partícula. O padrão eletrostático distribuído sobre a condição volátil do anel e o núcleo produz o elo magnético de baixa escala, auxiliado pelos índices de pressão, afetado pelos índices de oscilação de frequências. Estágio 3. Então os vórtices de formação e as próprias estruturas primárias das quasi-partículas, após se chocarem entre si, produzem órbitas de maior intensidade, podendo readequar as mesmas a partir dos vínculos voláteis. Temos a separação dos modelos de rotação convexa, de sentido horário, e rotação reversa, de sentido anti-horário, os primeiros alicerces de formação das cargas mais complexas. Ao fim de todo esse processo, temos uma amplificação dos níveis de pressão sobre as quasi-partículas, reforçando seus núcleos ao centro, e esses núcleos ainda em baixo índice de compactação, estabilizando a rotação e condicionando um nível estável de intensidades. Podemos ter a fusão de vórtices, ou anéis de formação, de rotações opostas, em intensidades equivalentes, onde as intensidades semelhantes podem se entrelaçar, formando uma base maior, e a redução ou neutralização de índices voláteis opostos entre os vórtices ou anéis de formação.
Estágio 4. No próximo estágio, temos a formalização completa das variações de cargas positivas e negativas, ou seja, as partículas de carga se iniciam no alicerce neutro. O alicerce neutro é composto pelas intensidades estáveis que se isolam em uma combinação exata e só se tornam independentes quando se formam os núcleos iniciais, que estabilizam o ciclo de rotações das partículas. Elas são, portanto, a projeção resultante de uma mesma força em duas propagações diferentes, entrelaçadas pelo vínculo eletrostático. O senso de concentração exata entre as duas vertentes de sentido horário e anti-horário gera a partícula de carga neutra. As variações com maior intensidade de rotação de sentido horário condicionam a carga positiva, e as variações com maior intensidade de rotação de sentido anti-horário condicionam a carga negativa, o que entrelaça todas as partículas de cargas e a força de projeção intermediária, vínculos de geração eletrostática. A especialização de força produzida pelas intensidades de rotação das partículas, e que possibilita a interação composta de padrões reativos, e a consequente pressão maior concentrada sobre as partículas de cargas gera o senso de pressão reversa contra o núcleo inicial, pois chega-se a um ponto de concentração máxima de pressão interna, distorcendo contra o núcleo a força volátil excedente de pressão. Isso dá início então à formação do anel interno, ou seja, a concentração desse anel interno traz a formação da intensidade volátil interna adicional. Essa altíssima concentração de pressão sobre a bifurcação dos anéis gera intensa fusão do núcleo, formando então o hipnoplasma, o complexo estruturado de plasma centralizado dos núcleos. Essa formação interna de fusão consegue realizar o mesmo processo de geração e modulação externa de energia dentro da própria partícula, pois funde todos os processos dos anéis, bem como o próprio vazio dentro de si, de forma a proporcionar o mesmo processo de geração de cargas em escala concentrada, a partir do próprio núcleo ultracondensado. A partir disso, temos reações de formação da matéria e antimatéria, pelas fusões de índices voláteis semelhantes, formando os primeiros vínculos eletrostáticos coligativos entre as partículas maiores, sendo então o aniquilamento de matéria e antimatéria um amplificador do mesmo processo, gerando maiores condições para a reformulação em massa, o que poderia gerar altíssimos índices de energia, e consequentemente um melhor ambiente para a autorreplicação do mesmo processo, com a diferença de que os núcleos ou hipnoplasma são de constitutividade neutra ultracondensada, o que lhes confere maior autonomia, mesmo separando-se da matéria, amplificando o processo total de formação das partículas e da própria vida no universo. Estágio 5. As concentrações voláteis maiores proporcionam então a formação de índices mais complexos de recombinações, podendo iniciar as reconfigurações no mesmo processo de formação das partículas em campos mais concentrados, amplificando a projeção de fusão e replicando o processo de geração de excedentes de cargas e excedentes voláteis, com vínculos de maior intensidade sobre os núcleos, o que torna ainda mais compactos os sensos coligativos. Isso pode tanto entrelaçar o vazio do espaço externo por meio dos pontos de distorção, ou pontos de fusão central dos núcleos, onde se distorce a projeção combinatória de forças, situada sobre os centros dos núcleos, quanto hiperligar excedentes entes voláteis em escalas eternas de recombinação. Isso forma a lógica fundamental da tríplice de cargas inicial e uma readequação mais compacta. A formação subsequente é a que permite a própria especialização das quasi-partículas, concentrando ramificações internas autorreguláveis do hipnoplasma, ou complexo de plasma estruturado dos núcleos, podendo gerar o senso interno de remodelação dos excedentes gerados, interagindo com os atritos voláteis e as bases de cargas externas, entrelaçando o processo de compactação e fusão dos núcleos em torno de índices voláteis e excedentes de cargas, formando as escalas associativas contínuas de processos. Estágio 6. Isso entrelaça a fluidez neutra combinando as modulações de cargas mais complexas sobre o processo de fusão em torno do núcleo e as variações de cargas menores aos ciclos dos anéis, possibilitando a formação dos processos voláteis em camadas. Lembremos que a fusão do núcleo gera a coligação eletrostática, ou ligação de todos os vínculos eletrostáticos dos anéis ao núcleo, o que permite a coligação com as outras sínteses eletrostáticas de outras partículas.
Essa mesma base de projeção eletrostática interna impede que ambos os anéis da mesma partícula se aniquilem, pois a força do núcleo é muito maior e pode regular todas as formações internas. A fusão de vínculos passa a ser possível entre as formações de partículas. O magnetismo de fusão do núcleo é proporcionado pela ligação interna e concentrada dos vínculos eletrostáticos totais em constante recombinação, e a própria eletrostática é proporcionada pela força volátil de rotação dos anéis. Temos aqui a lógica da tríplice associativa de geração de forças dentro das bases das partículas. Estágio 7. As bases de cargas e padrões de forças, ao interagirem com o hipnoplasma, complexo estruturado de plasma dos núcleos, possibilitam a formação de sensos harmônicos de regulação inteligente, modelando as combinações de forças e padrões voláteis e associando o processo de geração externa de energia com as variações de processos internos das partículas. Isso permite a ligação do mesmo processo fundamental de formação de partículas, controlado pela estrutura dos núcleos mais complexos, podendo reconfigurar as condições de forças e as frações de plasma, bem como a própria ligação associativa do vazio do espaço externo com os pontos de conexão centrais dos núcleos. A associação dos núcleos em diferentes estágios de compactação geram as camadas independentes de formação da matéria, e a remodelação dos núcleos até atingir o modelo estruturado ultracondensado, ou hipnoplasma, possibilita a modelagem de vínculos harmônicos interconectados de processos, a consequente associação de comportamentos lógicos, o que pode, a partir das ramificações de plasma do núcleo central de fusão, remodelar a própria essência central do vazio interno, bem como a própria massa neutra de alta intensidade em estado de fusão, gerando as associações de memórias, e a partir das torções de intensidade sobre as camadas de anéis, sincronizadas sobre o vínculo de conexão central dos núcleos, pode-se gerar os vínculos associativos de espaço e tempo, de forma que os núcleos gerem a emissão do nível integrado de frequências que pode fixar o ser a um determinado plano físico de simulação dimensional, em faixas combinatórias de espaço e tempo. Estágio 8. Nesse contexto, os atritos resultantes de acidentes neutros externos associados com as próprias modelações do vazio de espaço, interligando as forças voláteis, produzem os índices maleáveis da própria pressão, formando o conceito de forças escalares e agregando a essas forças as bases eletrostáticas. Isso gera o senso das órbitas sobre planificações maiores de partículas, o que denota na própria formação das cadeias de torção, que formulam a base lógica da gravidade, associando a ela as combinações de forças e agindo sobre o magnetismo de fusão dos núcleos, o que permite as coligações maiores de planificação elementar ou de matéria, produzir o magnetismo associativo e dissociativo, e a fusão de todos esses processos de forma contínua denota-se em formações ainda mais massivas e abrangentes, gerando a escalabilidade universal de origem dos planetas, na mesma lógica funcional existente sobre a ordem interna das partículas, com o diferencial de geração associativa em camadas, concentradas em torno da própria gravitação universal, o que denota no senso lógico de complexos de informações integradas. O hipnoplasma, complexo estruturado de plasma dos núcleos, possui a capacidade de regulação máxima e pode se ramificar sobre a matéria, encadeando as flutuações internas de plasma sobre ela, formando as ligações dos sensos lógicos perceptivos sobre a matéria, pela máxima condensação neutra dos núcleos que interagem com o próprio senso instantâneo do vazio do espaço externo, além de regular as cargas e todas as outras variações de forças voláteis e escalares, bem como todos os índices de compactação e remodelação da matéria e energia em seus estágios associativos contínuos. Estágio 9. Por fim, o hipnoplasma, complexo de plasma estruturado dos núcleos, pode sofrer o processo de readequação de suas cadeias internas, de modo a reconfigurar sua ordem de processos e padronização de forças, especializando o plasma neutro interno para outras variações, sincronizando para isso os processos de fusão e fissão centralizados dos núcleos, formando novos complexos de plasma vinculados às padronizações de cargas, de modo que os núcleos possam renovar suas bases internas e interligar as cadeias externas de complexos associados
associativos de diferentes densidades elementares e energéticas, podendo assim reprojetar também diferentes complexos associativos de tempo sobre a matéria. Estágio 10. Então, essa padronização constante e autoadaptação dos núcleos permitem que as partículas possam associar suas ordens de processos e especializar suas lógicas de regulações internas, podendo armazenar índices relativos de memórias sobre os processos e, assim, sobre formações maiores de matéria, possibilitar a especialização dos blocos de memórias, criando as matrizes conscientes sobre as formações orgânicas e biológicas. As transições dos modelos de carga são chaves que denotam sobre a lógica de formação das partículas. É isso o que nós podemos ver claramente sobre a figura 1 de formação das primeiras partículas. De 1 a 4. Formação das primeiras intensidades de vínculos voláteis e choque associativo inicial. De 5 a 8. As formações do vórtice, concentração de excedentes e vínculos de pressão. De 9 a 12. Separação das camadas e compactação dos núcleos. De 13 a 16. Fixação dos anéis e fusão dos núcleos. É isso o que nós temos nessa imagem, em ciclos associativos de formação da lógica estável das partículas. E sobre a figura 2, os padrões de cargas e suas rotações. Nós devemos entender que as cargas são as chaves que denotam sobre a lógica de formação das partículas. O sincronismo, o sentido horário ou sentido anti-horário, o que denota sobre a carga neutra, a carga positiva e a carga negativa. Os ciclos de rotações alternam sobre as lógicas de combinação das cargas, sobre a própria síntese de formação da matéria, e de todos os blocos de forças, escalares e universais, em recombinações eternas. Por fim, então, resumindo a definição abordada na figura 1, de formação das primeiras partículas, como visualizada anteriormente, de 1 a 8. Duas vertentes de uma mesma carga neutra se associam sob um choque intenso que coliga suas trações de força eletrostática, associando ambas em um anel espiral que forma a base inicial de um vórtice associativo. Esse vórtice readequa sua pressão interna, de modo a redistribuir sua concentração de excedentes. De 9 a 12, a alta pressão localizada ao centro passa a se deslocar de modo a interagir de forma direta sobre a pressão externa, separando as camadas de anéis do núcleo e gerando o processo de compactação do núcleo. De 13 a 16. Por fim, a alta cadeia de bifurcação volátil sobre os anéis, canalizada até a formação central dos núcleos, gera intensa fusão centralizada, reforçando a integridade regulatória dos núcleos, de modo a hiperconcentrar e especializar suas cadeias de forças e frequências, formando as camadas do complexo estruturado de plasma, ou icnoplasma. Essa formação central permite a regulação associativa de processos, encadeando as reações de forças e frequências sobre o plasma, sincronizando essas reações sobre o ponto de hiperconexão central dos núcleos. E concluindo, então, esse primeiro estágio, as frações de plasma liberadas pelos núcleos podem ainda se associar ao plasma neutro do espaço externo, formando um senso de preenchimento contínuo sobre as partículas, formalizando um modelo de captação, processamento e liberação constantes, o que permite sincronizar as cadeias de plasma interno das partículas com as cadeias de plasma do espaço externo.